Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfado, secretário de Missões da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, CMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, no continente sul-americano, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. Tabernáculo, um lugar da habitação de Deus. Lemos em Êxodo, capítulo 25 e versículo 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta sua glória. Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo ao longo dos séculos e nas Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Nesta primeira lição, veremos que o tabernáculo foi construído para que Deus habitasse nele e se encontrasse com o seu povo. Assim, compreenderemos que essa construção requereu a participação humana por meio de ofertas voluntárias, que esse projeto veio da mente de Deus e que há uma relação tipológica entre o tabernáculo e a Igreja de Cristo. A parceria de Deus com seu povo para a construção do tabernáculo. Por que construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gunavingri, que redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita a punho com as suas próprias mãos e apresentada no Seminário Teológico Sueco em Chicago, nos Estados Unidos, em 1909, iniciou seu texto monográfico dessa forma, por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, construiria e viria a constituir uma morada sagrada erguida segundo um modelo celestial. Desde que os israelitas saíram do Egito e caminharam até as cercanias do Monte Sinai, onde Deus falou com Moisés e revelou-lhes suas leis, o Altíssimo quis habitar entre o seu povo. Por isso, ele concedeu a Moisés a planta de uma tenda, a fim de construí-la para reunir o povo de Israel diante dele e assim receber sua palavra. Essa tenda, denominada tabernáculo, era de caráter provisório, pois podia ser armada e desarmada durante a caminhada israelita pelo deserto. Entretanto, conforme escreveu Gunavingri, a razão principal
de sua existência era a de servir como uma morada sagrada, o lugar de encontro entre Deus e seu povo. A materialização da obra de Deus foi bem notória. O projeto de Deus teve origem no céu e se materializou na terra por meio de seus filhos. A construção do tabernáculo se efetivou mediante a participação do povo de Deus através de ofertas alçadas e voluntárias, como o ouro, prata, cobre, pano azul, púrpura e carmesim. A obra de Deus requer parceria humana. No tempo da graça, o princípio da manutenção da igreja local é o mesmo. Deve acontecer. Os dízimos e as ofertas alçadas são para o sustento das necessidades que envolvem uma igreja, projeto de construções de templo, de sustento de obreiros, de evangelização, de ações sociais e de educação cristã. Em vez de cultivarmos uma postura contrária, devemos, na verdade, nos tornar voluntariamente ofertas à obra de Deus como fruto de gratidão e reconhecimento de suas bênçãos em nossas vidas. 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Primeira, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. No Antigo Testamento há uma promessa de bênção material para os que reconhecem esta verdade. Aqui não há o estímulo para se negociar oferta e bênçãos, mas a afirmação de que é a vontade do Senhor que contribuamos generosamente e voluntariamente para a sua obra, reconhecendo que Ele domina até as nossas finanças. Isso deve ser voluntário, jamais por coação. 2. O ato de ofertar é voluntário. O versículo 2 do capítulo nos mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se move voluntariamente. Deus conhece cada um dos seus servos e servas, por isso reconhece quem faz esta obra da maneira generosa ou egoísta. Jamais nosso Senhor aceitaria ofertas por coação, mas Ele deseja ver em nós uma atitude voluntária e amorosa, porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente. Portanto, na Igreja de Cristo não pode haver, de modo algum, mecanismo da fé. Você não pode se deixar coagir para trocar ou negociar o que é espiritual a fim de receber bênçãos materiais. O que a palavra de Deus diz é que você precisa amar ao Senhor de todo o coração e consagrá-lo. Na verdade, por esse amor, manter e ser
persuadido a viver neste amor e doar voluntariamente, com amor e carinho, a obra do Senhor. Essa perspectiva humilde gera bênçãos da parte de Deus. 3. Fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Moisés foi um líder que correspondeu e compreendeu bem essa verdade e a viveu, pois o povo trouxe tanta oferta em ouro, prata, cobre, pedras preciosas e madeiras que encheram os depósitos e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor. De formas que o povo estava disponível a obedecer a ordem do Senhor nosso Deus. Portanto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus estabeleceu uma parceria com o seu povo para construir o tabernáculo. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Após estudarmos a primeira seção de versículos, aqui do versículo 1 até o versículo 7, deste capítulo 25, que mostra a declaração, a conclamação do Senhor ao seu povo para a construção do tabernáculo por meio das ofertas alçadas. Agora nos deteremos nos versículos 8 e 9, pois estes revelam como Deus elaborou esse projeto. Primeiro, Deus arquitetou o tabernáculo: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Assim inicia o versículo 8. O tabernáculo seria um santuário em pleno deserto, onde Deus habitaria entre o seu povo. Desde o início é perceptível o caráter provisório do projeto divino, pois o povo de Israel não faria uma peregrinação perpétua no deserto. Deus elaborou a engenharia e arquitetou toda a construção do tabernáculo, dando a Moisés a relação dos materiais que deveriam ser utilizados por meio do legislador de Israel. O Senhor conduziu seu povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. Nesse monte, ele revelou-se a Moisés e aos 70 anciãos do povo, bem como Arão, Nadab e Abiú, que viram a glória de Deus. Ali a glória do Senhor estava presente e uma nuvem cobria o monte. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte. Por 40 dias e 40 noites, Moisés entrou no meio da nuvem e subiu até o cume do monte para ouvir a Deus. Ali o Altíssimo deu a Moisés as diretrizes para construir o lugar onde ele habitaria. 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item da Bíblia, do tabernáculo era fruto de sua engenhosa e disciplinada mente.
Recebendo instruções diretas de Deus, Moisés persuadiu o povo hebreu a construir o tabernáculo, pois este era um projeto celestial. O Pai desejava habitar entre os homens e derrubar a parede de separação erguida pelo pecado no jardim do Éden. Ele queria fundir o céu com a terra. Esse projeto glorioso só alcançaria o objetivo máximo na encarnação e crucificação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu amado Filho, na plenitude dos tempos. 3. O plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo, um espaço físico de 100 por 50 côvados, aproximadamente 50 por 25 metros, uma vez que um côvado equivale de 45 a 50 centímetros, pois a medida do côvado naqueles tempos era a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de uma pessoa, de um homem. O pátio, esse espaço do tabernáculo era chamado átrio ou pátio e era fechado por uma cerca feita de cortinas de linho fino torcido e presas por ganchos e pinos em pilares de madeira de acácia. O altar dos holocaustos, no espaço externo, dentro do átrio, desde a porta de entrada, havia o altar de bronze ou cobre, onde eram feitas as ofertas queimadas e principalmente onde era feito o sacrifício pelos pecados do povo. A pia de bronze ou de cobre. Havia também no mesmo pátio, uma bacia de bronze ou cobre para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no interior do tabernáculo. A tenda do testemunho. O tabernáculo, propriamente dito, era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou chamado de Santo dos Santos. O lugar santo. No lugar santo havia 3 elementos, 3 mobílias, a saber, o candeeiro de ouro com 7 pontas, conhecido também como candelabro ou castiçais, que servia para iluminar. É todo de ouro, com suas 7 lâmpadas. A mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro era chamada de mesa dos pães da proposição, à direita de quem entrava. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo, estava o altar do incenso, revestido de ouro, no qual se fazia intercessões pelo povo de Deus. O lugar santíssimo, por exemplo, já no lugar santíssimo, por último, na verdade, ali estava o lugar santíssimo, depois do lugar santo, onde se encontrava a única mobília chamada de Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança, na qual guardavam
as tábuas da lei. Portanto, Deus arquitetou o tabernáculo para que fosse dando o plano térreo da construção a Moisés, de formas que há ainda uma relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Primeiro, a importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O tabernáculo de Moisés no deserto deixou profundas lições para a igreja. Nessa tipologia, descobrimos uma relação com a igreja e com o ser, ou com o Senhor Jesus Cristo. Nas lições seguintes, por exemplo, veremos importantes simbologia ou símbolos do tabernáculo em seus adereços, utensílios e colunas, seus ministros e ajudantes, suas ordens e o significado de cada item na relação espiritual tipológica com a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada de Deus em espírito. Alguns dos textos do Novo Testamento fazem da tipologia o modo de comparação entre o tabernáculo e a igreja. Paulo tipificou a igreja como edifício de Deus para falar de crescimento coerente e organizado da comunidade cristã. Nesse edifício, os crentes em Cristo são identificados como pedras vivas, as quais são edificadas umas sobre as outras. Portanto, a igreja é o edifício espiritual construído para a morada de Deus. Como o tabernáculo no Antigo Testamento, ela também é tratada como templo de Deus. A figura do templo aqui tem dupla referência, pois refere-se à igreja e também ao lugar da presença de Deus. A igreja é tipificada como a casa de Deus, de caráter familiar, porque a palavra casa, nesse contexto, refere-se à família que mora na casa. O tabernáculo de Moisés era material e Deus habitava nele. A igreja é o tabernáculo espiritual onde o Altíssimo habita e se manifesta gloriosamente. Portanto, o tabernáculo era uma imagem da igreja de Cristo no mundo. Essa lição, por exemplo, teve por objetivo, com estas palavras, levar a todos a compreender muito bem sobre a tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja, no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo
aparece como um bem futuro que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo.